Olha, as plantas daninhas surgem com frequência nas pastagens e a falta de manutenção faz que as mesmas se proliferem. A limpeza brusca pode confundir a fiscalização e o produtor pode ser autuado por desmatamento. Mas e aí, como fazer quando a fiscalização interpreta a limpeza da pastagem com desmatamento? Em muitos casos, tem acontecido de os órgãos ambientais, durante a fiscalização através de imagens de satélite, eles realizarem uma autuação aos proprietários rurais em áreas que, na verdade, foi feita limpeza de pastagem. Por que isso acontece? A gente sabe que a área onde que o pecuarista ele tem o seu gado, muitas vezes ele deixa aquela área dar uma recuperada, ou às vezes naquele momento ele não está com investimento financeiro suficiente para fazer uma limpeza daquela área, manter ela limpa, e ele acaba deixando ela um pouquinho de lado, deixando ela abandonada. E aí começam a nascer as pragas, começam a nascer plantas invasoras que disputam ali com o pasto aquela área. E aí o órgão ambiental, quando ele vai realizar a análise por satélite, em algumas situações ele acaba confundindo aquele pasto sujo com uma regeneração natural. E aí, quando o produtor vai lá e faz a limpeza da pastagem, o sistema, através do sensoriamento remoto, a imagem de satélite, ela não consegue diferenciar como era, se era área suja ou se era regeneração natural. E o órgão ambiental acaba entendendo que era uma área de regeneração natural e que foi feito um desmatamento. Então, o produtor rural, o proprietário do imóvel rural, ele precisa ficar atento para essas situações de limpeza de pastagem. E aí entra na situação daqui do estado de Goiás, e é importante que nos outros estados seja feita uma análise da legislação dos demais estados, mas aqui no estado de Goiás, existe três precauções que a gente precisa tomar quando a gente fala de limpeza diária. A primeira situação é quando o seu pasto está sujo, mas ele não tem um material lenhoso, que é aquilo que a gente chama de limpeza de pastagem sem proveito lenhoso. Nessas situações, o proprietário do imóvel ele precisa fazer uma declaração, um registro eletrônico de que ele vai fazer essa limpeza de pastagem. E aí ele vai ser dispensado de licença nessas situações de limpeza sem rendimento lenhoso. A segunda situação é quando a área ela tem um certo rendimento lenhoso. O que é entendido como tolerável? Até 6 metros cúbicos por hectare. Então, se você tem uma área de pastagem e o rendimento lenhoso é de até 6 metros cúbicos por hectare, você faz a limpeza com rendimento lenhoso. E aí, nesse caso, sim, você precisa de licença. Então, você precisa ir junto ao órgão ambiental e solicitar essa limpeza de pastagem com rendimento lenhoso. E nas situações em que esse pasto ele já está abandonado há mais de 5 anos, então quando de fato começa a ocorrer uma regeneração de vegetação nativa lá, não trata-se mais de limpeza de pastagem, e sim de supressão de vegetação nativa. Então é outra licença, diferente da limpeza de pastagem, que deve ser solicitada ao órgão ambiental. Então, o dono do imóvel ele precisa ficar atento a isso para que ele não seja autuado e não sofra as consequências dessa autuação.